Annelise Ziman, diretora na Tecmetal, empresa de engenharia de materiais, desde 1991. Engenheira mecânica, mestre e doutora em engenharia metalúrgica e de materiais. Membro da Comissão de Análise de Falhas da ABEND. Fundou a empresa Materials Life em 2016 para disseminar informações em engenharia de materiais. Com a palestra Corrosão Microbiológica, estes pequenos grandes destruidores. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho para vocês nesse segundo Congresso Brasileiro de NR13, Integridade e Segurança. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha área, que é a área de materiais. E vou falar sobre um tema que é um tema pouco tratado, né? Não posso dizer pouco conhecido, porque já existe um grande volume de informações sobre a corrosão microbiológica, mas ele é pouco difundido e pouco tratado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, esses pequenos micro-organismos que são grandes destruidores. Bom, então, falando sobre integridade, eu peguei lá dessa norma ISO 14224, que é uma norma que fala de confiabilidade e manutenção, eu peguei o que seria essa integridade, né? Quer dizer, a habilidade de um componente de ter um determinado comportamento que foi requerido para ele no projeto para atender uma dada função numa dada aplicação. E se a gente pensar que a integridade ela está muito relacionada com a performance, a gente vai entender que as falhas elas são realmente importantes de serem tratadas e elas só podem ser tratadas quando elas são compreendidas. Então, quando você tem esse esquema onde você tem um projeto, você fabrica, você testa, você coloca em operação e você vai ter a manutenção, sempre que você tem um evento de falha, você precisa compreender o que aconteceu naquele seu evento de falha para você poder, então, tratar corretamente a falha e você ter, então, todos esses dados coletados, você vai fazer uma análise, vai ajustar e vai melhorar as suas inspeções, você vai melhorar a sua manutenção e também vai dar aí um feedback para a parte toda de projeto e fabricação, porque muitas vezes a gente tem falhas que acontecem por causa do projeto, por causa de fabricação. Então, se a gente pensar na integridade, a gente vai querer compreender as falhas, porque as falhas são o oposto da integridade. Então, pensando no material, o que é a integridade? A integridade é o material resistir a todas as condições que serão impostas ao material durante toda a vida útil dele. Essas condições elas estão muito relacionadas às temperaturas, aos ambientes e ao tipo e intensidade de tensões que estão sendo impostas. E para resistir a essas condições, a gente tem lá um projetista que vai para uma dada configuração e para uma dada especificação de material e um dado plano de qualidade, ele vai procurar que aquele componente projetado ele atenda durante toda a vida útil. Muito embora a gente saiba que o material vai acumulando danos ao longo da vida e ele pode precisar de algumas manutenções. Isso sem esquecer que o material ele é fabricado, então ele é uma matéria-prima que a gente vai adquirir, vai utilizar várias tecnologias fabris e a gente vai então montar, construir esse sistema, essa unidade, esse equipamento, essa máquina, essa estrutura e antes da gente operar a gente vai colocar o material em teste. A gente vai fazer um teste hidrostático, um teste de carga e vai comissionar, né, aqui ainda numa etapa anterior a operar e você tem que ter o material, ele durante toda a vida útil dele projetada, ele deve atender às características que foram previstas para ele e a gente deve apenas colocar solicitações que atendam aquelas premissas adotadas no projeto.
Isso aqui seria o ciclo de vida do material. Então, pensando na integridade, a integridade, na verdade, é você atender aqueles requisitos da aplicação, que seria o material ter as características e propriedades para resistir às solicitações impostas e que você não tenha danos no material, danos que possam ter sido introduzidos numa fabricação, danos que podem ter sido introduzidos em testes e os danos que ele vai acumulando em serviço. Então, o que você quer em termos de integridade é garantir que o material ele tem aquela característica que ele precisa para resistir à aplicação e ele não tenha danos que inviabilizem o cumprimento da função para a qual ele foi projetada, pensando que materiais sempre acumulam danos. Então, os danos são naturais, danos de corrosão, alguns amassamentos, alguma coisa que é próprio muitas vezes da própria operação, muitas vezes alguns acidentes, muitas vezes algumas coisas inesperadas, mas o que a gente tem? A gente tem o material acumulando danos e se você tem um bom plano de inspeção, você sabe de que forma aquele tipo de componente pode acumular danos. E aí você vai buscar detetar esses danos quando eles ainda estão no estado inicial. E isso faz com que você possa monitorar os seus danos até chegar a uma condição que vai exigir a manutenção. Então você projetou o material, você fabricou, você testou, você colocou em operação e você vai acompanhando a performance do material em operação, buscando avaliar o quê? Buscando avaliar se ele tem danos. Então você tem que fazer um tipo de inspeção próprio para identificar o tipo possível de dano que aquele material vai ter em operação. E que danos são esses? São danos característicos do tipo de aplicação. Então, a gente vai colocar em operação e vai ter uma inspeção programada, né, e vai observar, ó, o material não acumulou os danos que inviabilizem, mas ele já está tendo um determinado nível de danos. Aí você tem outras inspeções programadas e você vai ver que num determinado momento aquele material acumulou um dano que é incompatível com a função, então você vai fazer uma manutenção, você vai fazer um reparo no material, então você não vai só inspecionar, você vai intervir e vai buscar então que o material ainda, mesmo não sendo um material novo, ele ainda permaneça em operação até o final de vida dele. E a gente tem o quê? A gente tem que as solicitações que vão ser impostas aos materiais, elas estão ligadas com as temperaturas, com os esforços e com os ambientes. E cada tipo de solicitação exige do material uma determinada propriedade. Temperaturas altas exigem uma resistência ao calor, temperaturas baixas exigem que o material tenha tenacidade, esforços estáticos exigem que o material tenha uma determinada resistência mecânica, esforços mais dinâmicos, impactos, podem exigir tenacidade do material, esforços cíclicos exigem resistência à fadiga, as condições ambientais, que podem estar ligadas a diferentes agentes agressivos, como partículas, né? Então você poderia ter atritos e você precisaria de uma resistência ao desgaste, ou você poderia ter também a necessidade de uma resistência à corrosão, tá? Isso observando as questões ambientais. Então são essas propriedades aqui dos materiais que elas estão relacionadas com as solicitações que forem impostas ao material e que o projetista vai buscar lá no projeto, ele vai procurar especificar. Ele vai especificar o quê? Não só um material, mas você vai também precisar especificar um método de proteção contra a questão ambiental. Então a questão ambiental ela é muito importante e ela pode exigir que a gente tenha determinados tipos de materiais ou tenha determinados métodos de proteção. E aí você vai usar tanto um aço carbono, baixa liga, que vai ter uma taxa de corrosão compatível com a vida útil. Você pode usar um aço inoxidável que necessariamente precisa trabalhar na condição passiva. Qualquer aço inoxidável, quando ele é selecionado,
a taxa de corrosão que você prevê num projeto é a taxa de corrosão zero, então você não pode ter nenhum processo corrosivo acontecendo, e a gente vai ver que quando acontecem processos corrosivos nos aços inoxidáveis, esses processos corrosivos eles degradam realmente o comportamento do material, porque ele dá trinca, ele dá uma perfuração nos aços inoxidáveis. E a gente pode precisar ter, por exemplo, uma proteção catódica, a gente pode precisar ter um revestimento do tipo pintura ou metalização, a gente pode ter um tratamento do ambiente, inibidores de corrosão, tratamentos químicos de uma forma geral, né, sequestrantes de oxigênio. Então a gente pode precisar que o material ele tenha diferentes propriedades para resistir a diferentes solicitações. E quando a gente pensa na questão corrosão, a gente sabe que olhando o nosso ambiente e conhecendo bem o material e o comportamento do material naquele ambiente, você sabe a limitação que o teu método de proteção vai ter, então você sabe qual é o possível tipo de dano que você vai encontrar e aí você pode fazer uma boa inspeção, porque você conhece o ambiente, você conhece o material, você sabe qual é o dano possível e aí você já vai pegar um método de inspeção não destrutiva, por exemplo, que vai justamente conseguir detectar nos estágios iniciais de formação do dano o tipo de problema que você pode encontrar ali naquele seu equipamento. E a gente vê que tem muitos diferentes tipos de corrosão, muitos mecanismos podem estar atuando. A gente pode ter problemas de fragilização pelo hidrogênio, a gente pode ter aquela corrosão afetada pela velocidade, uma corrosão seletiva preferencial em soldas, por exemplo, corrosão intergranular, muito comum nos aços inoxidáveis se eles estiverem sensitizados. E você pode ter o pitch, né? O pitch de corrosão pode ter uma fresta, onde você criou uma condição de aeração diferencial. Você pode ter os processos de corrosão sob tensão, corrosão fadiga. E eles todos, eles são processos onde você selecionou o material para resistir ao processo corrosivo possível. Então, se você sabe que vai ter corrosão sob tensão pelo cloreto, você vai usar um material que seja resistente à corrosão sob tensão pelo cloreto. Então, existe uma combinação entre o que o material vai estar exposto e o que você pensou dele resistir, de que forma. Então, eu vou usar um aço inoxidável que tenha um PRE, que é esse Pitching Resistant Equivalent Number mais elevado, e aí ele vai estabilizar o meu filme passivo, e aí eu não vou ter o processo nem de pitch, nem de corrosão sob tensão, por exemplo, né? E o grande problema de você ter uma corrosão induzida por micro-organismos é que, a maioria das vezes, esse processo corrosivo ele não seria esperado, né? Você não esperaria que você tivesse, por uma ação biológica ambiental, algum tipo de dano. E o que é pior, essa corrosão microbiológica, a gente vai ver que ela é extremamente agressiva, né? São os micro-organismos que existem em ambientes aquosos e que você, por algum motivo, você deixou esse ambiente estagnado, esses micro-organismos começam a formar as famílias deles, e essas famílias, que são as colônias, elas são extremamente agressivas porque vão formando depósitos na superfície, esses depósitos formam frestas e embaixo dessas frestas você tem os metabólitos desses micro-organismos que são extremamente ácidos e muitas vezes gerando H2S também, algum tipo de bactéria específica, que é essa redutora de sulfato. E aí o que acontece é que mesmo materiais novinhos e mesmo materiais extremamente resistentes à corrosão, ligas de níquel, os não ferrosos de uma forma geral, o único que a gente ainda não encontrou corrosão microbiológica é o titânio, mas todos os outros materiais, mesmo mais nobres, eles sofrem com processo de corrosão microbiológica. E o que é pior, você como um inspetor, como uma pessoa que busca os danos, muitas vezes você não está ligado em por que aquilo aconteceu, porque não era esperado que naquele tipo de equipamento você tivesse aquele problema
porque muitas vezes o que você fez foi armazenar o seu equipamento, muitas vezes o que você fez foi testar de uma forma não adequada. Então, é isso que a gente vai ver aqui, alguns cases. O primeiro case que eu trouxe para nós vermos aqui é esse case aqui, de um cilindro hidráulico. Então, esses cilindros hidráulicos, eles acionam pistões. Esses são cilindros cromados, e o cromo duro tem a característica de, quando lubrificado, ele mantém aquela lubrificação e ele favorece aquele deslizamento. Então, o que aconteceu? O pessoal ia trocar os cilindros numa sonda e os cilindros chegaram e foram colocados no convés lá e colocaram um plástico em cima. Então, eles foram armazenados durante 3 meses com um plástico em cima. Mas o plástico, o que acontece com o plástico é que o plástico permite condensações. E que condensações? Condensações do ambiente que existe ali, né? Então, no ambiente marinho, você vai ter aquele condensado ali, ele é um condensado muito rico biologicamente. E aí você começa a ter essa proliferação biológica com essa adesão e essa corrosão que a gente vai ver aí, o mecanismo logo aí à frente, tá? Eu trouxe também essa válvula esfera, né, pequenininha, que trabalha com um sistema de controle. Então, vocês viram, lá atrás, aquele cilindro hidráulico, ele trabalha com óleo, ele não trabalha com nenhum agente agressivo. Então, o cromo nem é para ele resistir contra a corrosão, o cromo é para ele resistir contra esse deslizamento. A própria superfície cromada, ela tem essa característica de ser microtrincada justamente para que ela possa ser encharcada com um lubrificante. Então, você vê, era um material nobre e era um material que não precisaria ter resistência à corrosão. No caso dessa válvula esfera, desse sistema de controle, que é de aço inoxidável 316, esse era um conjunto de válvulas importadas para trabalhar com esses fluidos de controle, que inclusive tem uma baixa agressividade, mas a válvula sequer entrou em serviço, porque ela vazou ainda no comissionamento. Ela chegou, foi testada em bancada e foi embalada com plástico antes mesmo de ser seca. E aí o fato de ter permanecido embalada por mais de 1 mês já causou esse problema da corrosão microbiológica, que a gente pode ver aqui nessa esfera totalmente corroída. Observa, esse aqui é o tamaninho da esfera, onde essa esfera tem 5 milímetros de diâmetro e ela está aqui mostrada em microscopia eletrônica de varredura. É impossível essa esfera vedar com esse processo corrosivo. E a gente já pode até falar de plástico, né? Se você vai colocar um plástico que permite uma condensação de um ambiente que existe embaixo do plástico, quando acontecem variações de temperatura, então você já tem um problema. Então embala a vácuo ou seca e coloca o inibidor de corrosão. Eu trouxe mais um caso aqui e todos esses casos que eu estou apresentando, eles são lá do site www.materials.life, que é um banco de imagens de materiais de uma forma geral, mas que principalmente traz falhas, né? Não tem nenhum tipo de apresentação didática, mas mostra as características de diversas falhas e os mecanismos de formação de danos. Então, depois entra lá e se cadastra, é gratuito e tem acesso aí hoje já tem mais de 180 cases e mais de 2.000 imagens. E esse case mostra um riser com linhas hidráulicas em 316 e onde essas linhas passam pelos conectores existem alguns stabs. Esses stabs que ficam em contato com os conectores, eles têm que ter uma certa resistência ao Golem, que é a adesão. Então não pode usar o 316, você precisa de um material que tenha uma resistência maior ao desgaste. E a gente tem então que essas linhas hidráulicas em 316, elas são soldadas a esse material que se chama Nitronic, que ele é um
conectorzinho, um stub tubular com uma ponta soldada. E nessa região existe uma certa flexão dessa linha hidráulica. E exatamente nessa região, que tem uma tensão residual associada, o conector de Nitronic, ele teve um processo biológico, justamente porque foi permitido ter uma estagnação do ambiente. E o fato desse riser ter ficado estaleirado aí durante 14 meses, porque eles estavam fazendo alguns testes, porque o riser não estava sendo usado, quando eles resolveram utilizar, ele estava trincado. E aí a gente vê que o processo foi um processo de trincamento por corrosão sob tensão. Então, por uma ação biológica, você teve um processo de corrosão sob tensão. Bom, esse outro caso aqui traz uma ferramenta de perfuração que estava em operação e quando terminou a operação foi retirada de um poço e estava suja, mas ela não pôde ser lavada porque a sonda estava próximo da costa, então não pôde ser lavada e ela ficou esperando durante 20 dias para desembarcar, para somente nesse momento poder ser lavada. Então, a permanência durante 20 dias com lama aderida, criando uma condição úmida, numa atmosfera offshore, uma atmosfera marinha que tem grande atividade biológica, fez com que o material sofresse um processo corrosivo acentuado. E esse material é um aço inoxidável de alto manganês, que é não magnético e é importado, esse material, caro bastante, e a gente vê que em pouquíssimo tempo, em menos de um mês, apenas a presença dessas sujeiras na superfície, esse ambiente úmido permitindo uma proliferação biológica, a gente vê que causou um estrago no material. Nesse outro case aqui, a gente tem uma tubulação de um sistema de ar-condicionado que vazou alguns meses depois de ter sido instalado. Nesse caso, os tubos costumam ser especificados como tubos sem costura, galvanizados a quente. E o que acontece é que, especificamente nessa obra, foram usados tubos com costura. E a gente vê que esse caso aqui é o único que eu apresentei até agora que não é em aço inoxidável, não é no aço especial, é no aço carbono. O que a gente vê é que houve um processo de dissolução preferencial na região da costura. E isso por quê? Porque nesse andar específico ainda não havia sido ligado o ar-condicionado, então a água não estava circulando pela tubulação. A tubulação permaneceu cheia e a água estava parada. E não havia nenhum dreno, criando então uma condição de estagnação, que a gente vai ver mais aí à frente. Quando a gente tem proliferação biológica, os metabólitos dos micro-organismos são ácidos e acabam atacando os materiais. Não é que os bichinhos, os micro-organismos se alimentem do metal, não é isso. Eles se alimentam dos nutrientes no ambiente. Porém, os metabólitos deles acabam sendo agressivos aos materiais metálicos e acabam atacando. E nesse caso específico, não só o zinco foi rapidamente consumido, como essa condição de costura criou um processo de corrosão galvânica e localização do processo corrosivo exatamente na costura. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem uma dissolução preferencial da costura, que foi o que levou ao vazamento. Eu trouxe aqui também esse caso interessante de paz de uma turbina hidráulica. Essa turbina hidráulica, ela operava em um rio artificial, onde existiam outras 7 turbinas, e elas só eram acionadas em algumas épocas do ano. E justamente a turbina que ficou menos tempo em operação, ela foi a que apresentou a maior quantidade de danos. O fato da turbina ter ficado parada e cheia, com uma água estagnada, causou então esse processo
de corrosão microbiológica nas pás. As pás pareciam um queijo suíço. Tem também o caso desse eixo propulsor de navio. O navio ele permaneceu parado durante um mês e o eixo, na verdade, os dois eixos propulsores, eles não foram colocados para girar, para circular. Então, nas regiões de gacheta, aconteceu um processo de corrosão intenso. Como essas regiões elas são revestidas com aço inoxidável 316, e esse revestimento é uma solda, a solda do aço 316 ela tem regiões com ferrita delta. Então, esse processo corrosivo biológico, que dá uma agressividade bastante grande, causou nesse eixo um processo de corrosão preferencial da ferrita e o que é pior, embaixo dessa região de revestimento tinha o próprio eixo de baixa liga, aço de baixa liga, quer dizer, um aço que não resistente à corrosão. E um dos eixos propulsores, inclusive, quebrou no momento em que ele foi acionado, porque já tinha um processo corrosivo intenso na região toda de aço carbono. Esse eixo que está aí apresentado na figura, ele foi reparado, mas o outro eixo quebrou. Então, é importante entender que quando a gente tem um ambiente estagnado, regiões onde tem essas frestas, onde tem gachetas, onde tem rugosidades, essas vão ser regiões bastante críticas, porque a gente vai ver mais aí à frente que esses são os lugarzinhos aonde os micro-organismos vão escolher para formar a família. Aqui mais um caso de corrosão biológica em válvulas que foram testadas e não foram secas. Esse caso aqui é uma válvula de controle. A gente já tinha visto aquela válvula esfera e agora essa é uma válvula gaveta. E ela foi deixada fechada após o teste hidrostático, sem esvaziar e sem colocar nenhum biocida. E na hora que foi entrar em operação, aí já não estava mais vedando, né? Já estava dando passagem, porque sofreu um processo corrosivo acentuado na região onde foi formada uma fresta, nas regiões da sede, como a gente pode ver aqui. Não só formou um pitch de corrosão, mas também porque nessa condição houve proliferação das bactérias redutoras de sulfato, elas reduzem o sulfato a sulfeto, a gente também tem uma fragilização causada pelo hidrogênio gerado nesse processo corrosivo. Então, também essas sedes de válvula de 410, elas não só sofreram um processo de corrosão, criando pitches e frestas, como também trincamento causado por uma fragilização pelo hidrogênio. E mais um caso de válvula aqui, nesse caso aqui é uma válvula esfera, onde a gente pode ver pela cinta que está segurando a esfera, a gente pode ver o tamanho da válvula, né? Essa esfera ela é de aço inox martensítico e tem um revestimento de níquel. A linha foi lançada no mar, mas a válvula ficou cheia só pela metade. E o que acontece é que ela ficou submersa e a esfera, através do eixo, ficou em contato com o corpo da válvula. E o corpo da válvula era de aço carbono. Então, toda a parte de baixo, ela ficou com uma proteção catódica do aço carbono, dando essa proteção para a esfera através dessa conexão do eixo. E nessa condição de proteção catódica, que aliás é uma condição onde você evita a proliferação biológica por uma ação mecânica, porque quando você está com proteção catódica, você acaba tendo a geração de hidrogênio na superfície do material. Essas bolinhas de hidrogênio que vão sendo geradas, elas impedem que os micro-organismos se localizem na superfície para formar as colônias.
E nesse caso aqui, a parte de cima da válvula, ela não estava submersa, ela ficou num ambiente muito úmido e com umas regiões sujas em cima, que eram alguns pontos de lama aderida, ela acabou permitindo essa proliferação biológica na parte de cima da esfera, e na hora que foi feito o comissionamento, a válvula deu passagem. Então, a gente vê aí um caso bastante dramático do material totalmente resistente à corrosão e que, em pouco tempo parado, ele foi destruído. Então, esses casos todos, a gente mostra que os maiores danos na forma de pits perfurantes, trincas, muitas vezes rupturas, acontecem exatamente nos materiais que são os materiais mais nobres, inclusive, muitas vezes, novos. E isso acaba inviabilizando o uso do material e o prejuízo é enorme. Então, sempre que existir a possibilidade de ter um ambiente estagnado, úmido, é preciso muito cuidado. Isso acontece quando a gente vê equipamentos sujos, testes hidrostáticos onde você não faz a drenagem ou que você mantém a água do teste durante algum tempo após o teste, paradas que não são programadas. Quando você segrega equipamentos por tempos mais prolongados, você sempre precisa preservar. Então, a má preservação, principalmente em momentos de parada, ela pode ser bastante determinante em você ter esse tipo de problema. Existem algumas indústrias que já convivem com a presença biológica. São justamente aquelas que utilizam águas naturais, como a parte toda de alimentos, farmacêutica, a parte de papel e celulose, o pessoal que trabalha com implantes, porque os implantes, assim como toda a questão odontológica, já utiliza não as águas naturais, mas os fluidos humanos cheios de micro-organismos. Tem também o pessoal dos navios, que tanto a parte externa em contato com o mar, como algumas partes internas onde também se utiliza a água salgada ou onde você precisa manter a água salgada, existem algumas condições que você já naturalmente precisa preservar. Então, nessas indústrias, os métodos de proteger os materiais contra a ação biológica já são bem estabelecidos. Então, você pode ter revestimentos, você pode ter proteções catódicas, você pode usar os biocidas. Alguns não dá para usar biocida, né? Alimento não dá para usar biocida. Mas você pode usar biocida, por exemplo, onde você coleta a água do mar e vai utilizar essa água do mar em vários sistemas, né, de refrigeração, né, nos próprios navios. Então, você já utiliza os biocidas, tá? Agora, o maior problema acontece justamente quando você não espera que tenha presença biológica. Então, nesse caso aqui, o que a gente está falando são as indústrias nas quais a ação biológica não é esperada e você tem um processo de corrosão biológica associada a uma condição de mau uso, má preservação, falta de cuidado, procedimentos inadequados. E o que acontece de fato, né, nessas condições? Em águas naturais, águas de rio, chuva, mar, água de torneira, de caixa d'água, de poça, uma atmosfera úmida, o próprio solo. Nesses ambientes úmidos, os micro-organismos eles estão vivos e livres. A simples presença dos micro-organismos não causa nenhum tipo de processo corrosivo. A gente vai ver aí à frente que para que ocorra um processo corrosivo é necessário que se forme um biofilme, que é quando esses micro-organismos que estão livres, eles começam então a aderir às superfícies. Ou seja, enquanto o ambiente estiver em movimento em relação à superfície do material metálico, não existe nenhum tipo de problema. Agora, quando a velocidade do fluido
é baixa ou existe alguma estagnação e o material tem uma superfície rugosa, começa então a se formar na superfície um biofilme. Então, os principais micro-organismos são as bactérias. Pensando nas bactérias como micro-organismos, a gente vê nessa imagem bactérias que estão livres no meio líquido. Essas bactérias, obviamente, a gente está observando com uma ampliação bastante elevada, ali em cima a gente tem 10 microns. Essas bactérias livres, elas se chamam bactérias plantônicas. Essas existem em todos os meios aquosos naturais, mas não são elas que causam o problema. O problema vai acontecer exatamente quando essas bactérias plantônicas, elas encontram uma condição de um ambiente estagnado ou com baixa velocidade de fluido e rugosidades na superfície que permitem que essas bactérias plantônicas elas depositem e grudem na superfície. Isso é a adesão desses micro-organismos. Na hora que elas estão aderidas a essa superfície, elas começam a formar as colônias. Nesse momento, essas bactérias plantônicas, elas passam a ser denominadas bactérias sésseis. E quando elas começam a formar as famílias, que são as colônias, onde existe um crescimento exponencial, já está formado, então, um biofilme. Essa figurinha mostra, então, a sequência que acontece no processo de corrosão microbiológica. A gente tem bactérias plantônicas existentes no meio e sem grandes problemas naturais, mas aí as bactérias elas encontram uma superfície que tem uma alta rugosidade e elas estão a uma velocidade baixa no fluido ou o ambiente está estagnado. Elas começam então a aderir à superfície e nesse momento se tornam bactérias sésseis. Isso é importante porque mais lá na frente a gente vai ver que através de métodos de monitoramento você vai saber qual a contagem das bactérias plantônicas e qual a contagem das sésseis. Óbvio que esse monitoramento ele está relacionado àquelas indústrias que trabalham em condições onde existem os micro-organismos. E quando você faz a contagem de bactérias plantônicas ou sésseis, o que você quer é justamente saber se está acontecendo um processo corrosivo. E esse processo corrosivo somente acontece quando você tem as bactérias sésseis. Isso é porque você precisa desse biofilme para que haja o processo corrosivo. E esse biofilme ele é formado justamente pelas colônias que se proliferam muito rapidamente. Em menos de 48 horas a gente tem um biofilme formado e já um ambiente extremamente agressivo formado pelos metabólitos desses micro-organismos. Em um segundo momento, várias partes desse biofilme começam a se destacar e aí você começa a ter um espalhamento do problema, formando novas colônias e cada vez tendo um processo corrosivo mais intenso. Os principais locais onde você pode esperar encontrar esses biofilmes são exatamente aquelas condições onde existe a possibilidade da adesão dos micro-organismos, ou seja, em superfícies planas horizontais, onde você tem baixa velocidade de fluido e você tem um nível de rugosidade mais alta, mas você também pode, onde você tem frestas por conta de gachetas, margens de solda, principalmente se você tiver reforços muito salientes que formem algumas pequenas frestas. Então, esses são os principais locais onde você pode esperar algum tipo de processo biológico. E existem os micro-organismos, como eu falei, os micro-organismos são muitos tipos diferentes. Eu coloquei aqui uma tabela do ASM Handbook, volume 13 de corrosão, que mostra os diferentes tipos de micro-organismos e as condições em que eles sobrevivem
E a gente vê que eles sobrevivem em pH entre meio e 10 e temperaturas entre 10 e 75 graus. Então a gente vê que a faixa de condições ambientais onde podem existir os micro-organismos é uma faixa muito grande. E mais, a gente vê aqui quais são os materiais que são afetados e a gente pode ver que não só aço carbono, mas todos os inoxidáveis e algumas ligas não ferrosas, elas podem ser atacadas. O único material que até hoje não encontramos nenhum tipo de evidência de problema microbiológico, isso na literatura, é o titânio. Mas todos os materiais, ligas de níquel, aços inoxidáveis duplex, aços inoxidáveis, todos os tipos, eles são afetados por esses agentes agressivos que a gente encontra como metabólitos dos micro-organismos. E a principal ação corrosiva é porque esses metabólitos são muito ácidos, além de que, em algumas condições, pode existir essa redução do sulfato a sulfeto. Então, essas bactérias redutoras de sulfato, que são as chamadas BRS, elas também não só corroem, mas também fragilizam o material. Então, você vê, como a gente viu lá atrás, aquelas trincas todas, corrosão sob tensão, fragilização pelo hidrogênio que a gente viu lá atrás. Então, são efeitos variados, micro-organismos muito diferentes e a faixa de condições ambientais onde eles podem existir também é muito grande. Então, um resumo que a gente tem é o quê? Eu tenho um meio aquoso, esse meio aquoso pode ser qualquer tipo de água ou um solo, um meio úmido, onde eu tenha a presença de micro-organismos. Se eu tiver uma condição de estagnação, então nesse ambiente estagnado, causado pelo quê? Por testes mal executados, uma operação mal projetada, paradas que não são programadas, má preservação em inspeções. Nestas condições onde existe possibilidade dos micro-organismos aderirem à superfície, em menos de 48 horas eles formam as famílias, ou seja, eles formam colônias que crescem exponencialmente e formam os biofilmes. Tem muita gente que acha que os micro-organismos se alimentam dos materiais metálicos, e não é o caso, né? Os nutrientes dos micro-organismos vêm do meio úmido. E os metabólitos que são gerados pelos micro-organismos, esses sim, são extremamente corrosivos, ácidos, muitas vezes com geração de H2S, que é fragilizante para vários materiais. E esse biofilme, além de tudo, ele atua como uma barreira à difusão. Então, você acaba tendo uma concentração maior desses produtos agressivos numa pequena região. E as condições locais são muito agressivas, mas o tipo de dano que forma depende fundamentalmente do material. A gente pode ter, como a gente viu lá, afinamentos por dissoluções preferenciais, a gente pode ter pits, a gente pode ter trincas, a gente pode ter frestas, em uma condição onde a gente não esperaria ter uma ação biológica. Ou seja, ali não estamos falando de micro-organismos que atuam ali porque os seus fluidos são de água natural, e sim porque, como você fez um teste, esqueceu de drenar, teve uma parada não programada que demorou mais tempo do que devia, tem condensações, você não está preservando bem na inspeção, isso tudo pode levar a um processo de corrosão microbiológica e você sequer pensaria que isso poderia acontecer. Aqui a gente tem um exemplo de uma bactéria redutora de sulfato, que é essa BRS, onde você vê que forma-se o biofilme, embaixo desse biofilme existe uma proliferação dessas bactérias que são anaeróbicas, então elas se formam embaixo do filme onde você tem as bactérias aeróbicas, e por conta
de uma acidificação do meio e geração de H2S, você acaba tendo um meio muito corrosivo e muitas vezes até com formação de trincas no material. E aí eu trouxe aqui um trecho de um livro, né, que está aqui o nome do livro, esse Failure Modes, Effects and Causes of Microbiologically Influenced Corrosion. Nesse caso aqui, esse autor está mostrando que quando a gente realmente espera que haja um processo de corrosão microbiológica, existe uma preocupação muito grande, tanto em reconhecer que existe esse processo, e esse reconhecimento pode ser feito em campo ou em laboratório, com coleta de amostras. Existe a preocupação de você tratar para que não aconteça esse processo, e esses tratamentos tanto podem ser tratamentos mecânicos, químicos, elétricos ou até mesmo microbiológicos, e você também procura monitorar. E o monitoramento é aquela questão que eu já tinha falado antes. Você procura monitorar os micro-organismos que são usuais no meio, que são, por exemplo, aquelas bactérias plantônicas, e os micro-organismos que já formaram biofilmes, que seriam os responsáveis pela corrosão, que são, por exemplo, as bactérias sésseis. E que foram destacadas ali daquele ambiente, para você saber se você está realmente com uma corrosão ativa ou não. Eu coloquei também aqui dessa literatura Energy, que é especificamente para upstream, né? Ele mostra aqui as principais causas, os sistemas suscetíveis, a forma de inspecionar e a forma de gestão para controle e mitigação. Então, mostra lá, né? Sempre a causa é um ambiente estagnado. Agora, existem sistemas que são muito suscetíveis, por exemplo, os drenos podem ficar com ambientes estagnados. Você tem as linhas de incêndio, né? As linhas de incêndio, elas ficam cheias. Então você tem que ter algum método de você garantir que você não vai ter a proliferação biológica e atacar todo o seu sistema, e na hora que você quiser utilizar a água para um sistema de incêndio, o teu sistema está todo corroído e nem sai mais nada, né? Ou perfura ou entope. A forma de você inspecionar pode ser através dos danos, né? Mas a melhor forma de você evitar é pensar onde você pode ter o seu problema, que é o ambiente estagnado. E você pode realmente, eu preciso manter o material pressurizado com o fluido de teste, preciso ter biocida. Eu posso mandar circular. Se você estiver circulando, não vai parar, não vai ter problema de você ter corrosão microbiológica generalizada, né? Você fazer sempre drenagens para manter seco, e você também trabalhar com esse Risk-Based Inspection, identificando os pontos aonde você pode ter esse problema para você fazer exatamente as inspeções. E eu chego ao final, então, dizendo que, esse problema da corrosão induzida por micro-organismos é um problema extremamente crítico, está muito relacionado com a parte de integridade e com vocês, de inspeção e NR13, e eu volto sempre a frisar que para qualquer tipo de problema você tem que ter um pensamento crítico. Você precisa ter empatia para entender o problema, você precisa definir muito bem como evitar, aí você idealiza uma solução definitiva, que é para você não ter esse problema, detalha essa solução e implementa essa solução. Então você vai garantir que você não vai ter o problema. Pensamento crítico é a chave. É isso aí então, pessoal. Obrigada aí pela atenção. Eu estou aqui à disposição para perguntas sobre esse tema ou sobre qualquer tema relacionado à área de materiais. E agradeço mais uma vez aí ao Marcos Rosa por esse convite para participar desse segundo Congresso Brasileiro de NR13.